Lacerda, meu amigo, irmão em Cristo Jesus, vai estar ministrando nesse momento. Seja bem-vindo, Jorge, é um prazer tê-lo aqui no programa Manhã de Fé. Pastor. Amém. Seja bem-vindo, fique à vontade. Depois da ministração, pode orar por esse povo. As pessoas estão no afã de ouvir uma palavra de Deus. Amém. Amém? Fique à vontade. Deus abençoe. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, todos que estão nesse momento nos assistindo aqui na programação Manhã de Fé. Eu quero deixar uma breve palavra aos vossos corações, que se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 8. Livro de Esdras, capítulo de número 8. Eu quero ler os versículos 22 e o versículo de número 23, que diz assim: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo no caminho. Porquanto havíamos dito ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Versículo de número 23, que diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. O texto está dizendo, o texto está falando a respeito de Esdras. Quem foi Esdras? Esdras foi um daqueles que Deus levantou para conduzir o povo na sua jornada da Babilônia em retorno a Jerusalém. Todos nós sabemos que a história nos conta, a história nos relata que após 70 anos, o povo dentro do cativeiro, o povo dentro da Babilônia, cumpriu-se a profecia, cumpriu-se a promessa de Deus. Todas as vezes que Israel se desviava, todas as vezes que Israel parava de seguir os caminhos do Senhor, obedecer a lei do Senhor, a Bíblia diz que Deus sempre permitia que outras nações se apoderava, invadisse a nação israelita como vara de açoite, como uma correção. E dessa vez Deus permite que o Império Babilônico invade Jerusalém, sob o comando de Nabucodonosor. E a história nos relata que Nabucodonosor invade Jerusalém e saqueia. Ele destrói os muros, os portões, o templo, o altar do Senhor, e leva cativo aqueles nobres, aqueles que tinham formações acadêmicas, aqueles que tinham profissão no ferro, no tecido, na pedra, na madeira, e também leva com eles os levitas. Porém, os levitas ficam na beira do rio Quebar, ao ponto de pendurar suas harpas no salgueiro. Passou 70 anos, cumpridos 70 anos, o Império Sírio toma de conta do Império Babilônico, e por sua vez Sírio agora, ele domina as nações. A história diz, a Bíblia nos relata, que um certo dia, uma certa noite, uma certa madrugada, o Espírito do Senhor, ele entra nos aposentos do rei Sírio e ordena e dá direção ao rei, para que o rei venha liberar o povo, para que o povo retorne, para que o povo vá até de volta a Jerusalém. Para quem não sabe, Jerusalém, quando foi conquistado por Davi das mãos dos jebuseus, dos jebus, Davi consagra Jerusalém como a capital da glória de Deus e o centro da adoração. Pois agora, depois de 70 anos sem adoração, depois de 70 anos sem um culto, depois de 70 anos sem uma liturgia religiosa,
o povo de Israel, o povo de Deus, os hebreus que está no cativo, está dentro da Babilônia, recebe a feliz notícia, a boa notícia de quê? De que o rei abriria as portas da Babilônia e eles estariam com a oportunidade de voltar para a sua terra, de voltar para a sua nação, de voltar para o centro da glória de Deus e a capital da adoração. E todos nós conhecemos a história que esse retorno a Jerusalém, esta volta do povo para Jerusalém, foram divididos em 3 partes. A primeira parte foi por intermédio de Zorobabel, a segunda parte por intermédio de Esdras, e a terceira leva foi conduzida por Neemias. Só que o interessante, o que me chama a atenção nesse texto, que ao contrário de Zorobabel, que pediu carros, pediu cavaleiros e pediu uma escolta militar no meio do caminho durante a trajetória, porque o caminho oferecia perigos. O caminho oferecia alguns perigos, pois, segundo a história, havia entre a Babilônia e o local chamado Jerusalém, no caminho, nas montanhas, e à beira do caminho havia alguns salteadores, havia alguns malfeitores, alguns que despojavam, alguns que arrebatavam os viajantes. A história diz que Zorobabel pede para o rei uma escolta militar, garantindo que eles cheguem em segurança em Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias não fez diferente. Neemias pediu carta aos reis, aos governantes, aos responsáveis da Babilônia. E com esta carta, Neemias chegou até Jerusalém. Tudo isso muito bem, tudo isso maravilhoso. Porém, o que me chama a atenção é a atitude de Esdras. Esdras não pede ao rei cavalos e cavaleiros. Esdras não pede ao rei carta. Porém, a Bíblia nos afirma que Esdras diz ao rei que a mão do Senhor é sobre eles. O testemunho de Esdras, a pregação de Esdras na terra babilônica é que a mão de Deus é sobre a nação. Só que agora eles estão tendo que enfrentar uma jornada, uma viagem. A história nos relata agora que nós acabamos de ler que Esdras teve vergonha. Esdras ficou com receio de chegar até o rei agora e pedir para o rei uma escolta militar, ou uma carta, ou cavalos e cavaleiros. Pois ele disse ao rei que a mão de Deus era sobre eles, era sobre a nação. O que Esdras vai fazer agora? Esdras vai até o rio Ahava, chama todo o povo e proclama um jejum, e proclama uma oração, dizendo a Deus: Deus, eu disse para o rei, eu disse para os babilônicos, eu saí pregando por aí dizendo que a sua mão é sobre nós. Eu disse que as suas mãos é sobre o teu povo, Pai. O versículo de número 23 diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Deixa eu abrir parênteses aqui nesta manhã. Quando Esdras vai para o rio Ahava e começa a orar ao Senhor, o Senhor olha para Esdras juntamente com o povo e vê a confiança de Esdras mediante a mão de Deus. O salmista Davi, ele disse: uns confiam em carros, outro confia em cavalo, porém nós faremos menção no nome do Senhor dos exércitos. O salmista diz que uns confiam no braço, aleluia, de carne, mas nós confiamos nas mãos do Senhor. Esdras deposita toda a sua confiança nas mãos do Senhor. O que eu quero dizer através da palavra de Deus esta manhã, para você, meu amigo, para você, minha amiga, que esta manhã talvez você ainda não conseguiu dormir a noite toda desesperado, desesperada, com problemas, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, o que fazer da sua vida, o que fazer com a sua família. Eu sei que estamos vivendo um momento de crise,
aonde o adversário, aonde o inimigo da nossa alma, onde os problemas do dia a dia, do cotidiano, tem nos afligido, tem chegado na nossa porta. Ninguém está exemplo. Quando o problema resolve chegar, ele não olha para a denominação, não olha para a placa da igreja, ele não olha para as estrelas do teu cartão de crédito, não olha para a marca do carro que você anda, para a etiqueta de sua roupa. O problema simplesmente bate na porta de quem quer que seja. Mas nesta manhã eu lhe convido a fazer como o nosso irmão Esdras, que confiou nas mãos do Senhor, proclamou, clamou a Deus, e através da oração, através do clamor de Esdras, ele disse: e o Senhor se moveu por causa das nossas orações. Quando eu ministro essa mensagem, quando eu prego essa mensagem, em alguns lugares que sou convidado e tenho a oportunidade de falar no nome de Deus, eu sempre prego esta mensagem baseado no meu tema: o mover das mãos de Deus. E eu quero deixar uma palavra profética para você, minha querida. Eu quero deixar uma palavra profética para você, meu querido. Mãe, pai, dona de casa, meu companheiro, minha companheira, a mão de Deus está se movendo ao teu favor. Deus vai fazer um milagre na sua casa. Deus vai fazer um milagre na sua família. Deus vai fazer um milagre sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías, melhor dizendo, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados que não possa ouvir. Eu venho aqui nesta manhã, no programa Manhã de Fé, estimular a tua fé e acreditar que as mãos de Deus está estendida sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Mas, irmão Jorge, o meu filho não dormiu a noite aqui, o meu marido não passou a noite, eu estou desesperado, não sei para onde ele foi, não sei onde ele está. Acredita que a mão de Deus está onde ele está nesse momento, dando grande livramento, protegendo, guardando, livrando de todo mal. A Bíblia diz que Esdras fez uma jornada boa. Esdras teve sucesso em sua jornada. Sabe por quê? Porque a mão de Deus estava sobre Esdras e sobre todo aquele povo que estava junto com Esdras. Enquanto Esdras andava, enquanto o povo estava andando. E o interessante é que Esdras fez muito mais. Além de ter pedido a Deus a mão sobre o povo, que a mão fosse sobre aquele povo, sobre os que estavam em sua casa. A Bíblia diz que Esdras desceu até o rio Quebar. E ao chegar no rio Quebar, Esdras manda chamar os levitas. E os levitas atravessam o rio, pega a harpa, tira a poeira da harpa, afina as harpas. E a história diz que enquanto eles estavam caminhando, os levitas estavam adorando, porque enquanto a mão de Deus estiver estendida sobre mim e sobre você, nós teremos motivo de adorar o nome dele, nós teremos motivo de glorificar o nome do Senhor. A história, a Bíblia diz que o povo que foi com Zorobabel já estava em Jerusalém, quando de repente eles escutaram um barulho de júbilo, cânticos, hinos de adoração, e eles tiveram a notícia: quem está vindo é os nossos irmãos que está saindo do cativeiro e estão cantando hinos de júbilo ao Senhor, estão adorando o nome de Deus por causa do grande livramento, por causa da grande vitória que Deus proporcionou ao povo. Então eu quero que nessa manhã de hoje o Senhor e a senhora acredita que as mãos de Deus, que a mão do Todo-Poderoso está estendida sobre a sua família. O mover das mãos de Deus vai trazer para você um grande milagre. Você vai ligar para os estudos da RCR TV e vai contar o seu testemunho. Eu tenho certeza disso, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem foi que disse para você, quem foi que disse para a senhora que Deus está limitado às ondas sonoras, a transmissão? Quem foi que disse que Deus está limitado em quatro paredes? Não, nosso Deus é o Deus poderoso
que está neste momento aí na sua sala, aí no seu quarto, aí no seu escritório, aí no seu ambiente, no seu local de trabalho, talvez você nesse momento está nos acompanhando pelo aparelho celular. Talvez você nesta manhã está nos acompanhando pela sua rede social, pelo seu notebook, pelo seu computador. Talvez você esteja aí na sua sala, todo mundo saiu e você ficou dentro de casa nesse cenário de crise. No começo do programa, o nosso amigo pastor Tiago Albertini disse: não fuja da crise, não fuja do cenário da crise, fique. A mão de Deus nesta manhã está indo de encontro. Eu estou sentindo e eu estou convicto de que as mãos de Deus estão tocando em você nessa manhã. E eu quero neste momento fazer também uma oração. Orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Orar pelo seu comércio, orar por aquilo que você precisa. Eu convido você a colocar as suas mãos no local da sua enfermidade. Talvez eu esteja falando com alguém que está enferma, aonde receberam um diagnóstico médico, onde o médico desenganou, onde o médico disse que não tem mais jeito. Mas o meu Deus, a mão do nosso Deus, a mão do Todo-Poderoso, Ele pode nesse momento tocar. E nesta oportunidade eu te convido, não fique em casa, saia da sua casa. Nós temos as nossas programações aqui na Assembleia de Deus, em Criciúma. Venha buscar a bênção do Senhor. Este lugar é um lugar da bênção de Deus. Senhor Deus e eterno Pai, em o nome do seu Filho Jesus, ó Deus, oramos a Ti, agradecendo por tudo, agradecendo, Senhor, pela bênção que o Senhor tem depositado na nossa vida, a bênção do Senhor que está sobre a nossa casa, sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, sobre a vida deste amigo, desta amiga, desta pessoa, que talvez, Senhor, ainda não decidiu, ainda não te aceitou como Salvador. Pai, mas nesta manhã, ele vai levantar as mãos, ela vai levantar as mãos e vai te aceitar como Salvador da sua alma. Eu tenho certeza que através desta programação, almas estão sendo alcançadas, almas estão sendo impactadas pelo poder da Tua palavra, Senhor, e vidas estão sendo transformadas, porque eu creio no poder da oração e eu creio no poder da Tua palavra. Deus, assim como fosse com as mãos estendidas sobre eles e sobre todo aquele povo, Senhor, eu te peço, estenda tuas mãos sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem que não sabe mais o que fazer, mas o Senhor é o poderoso e que pode, Senhor, solucionar todos os problemas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Tenha uma boa segunda-feira, uma boa semana. Acredite, essa semana será melhor do que a semana passada. Deus tem coisas novas para você. Pastor Tiago